Deus gosta de colocar seu grande poder em embalagens comuns. Deus tem uma perspectiva diferente das nossas fraquezas. Deus se move pela fé. Nós não temos nada a oferecer a Deus a não ser aquilo que vem dele. Se Deus conservou a sua vida até hoje, é porque Ele tem algo grande com você. Senhor, nós estamos aqui na sua presença porque se tudo o que formos fazer, colocarmos nas suas mãos, um passeio, até mesmo um culto, para que não seja mais um culto, meu Deus, a chegada do nosso trabalho, as pessoas que estão ao nosso redor, tudo que colocamos diante do Senhor, o Senhor vai dando o direcionamento, o Senhor vai clareando, o Senhor vai nos ajudando. Então precisamos do Senhor. Eu preciso do Senhor neste culto. Essas pessoas precisam ouvir aquilo que vem do Senhor, não da minha cabeça, não das minhas ideias. Então fale conosco. Esteja neste lugar. O Senhor é o nosso convidado de honra. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros, as inconstâncias, as negligências, o que falamos demais e não era para falar, ou aquilo que era para ser confrontado e fomos covardes. Nos perdoe, Senhor, infantilidades, imaturidades, porque o Senhor não dá nada para crianças. O Senhor entrega a vitória para pessoas maduras, para adultos na fé. E que o Senhor entregue hoje mais presentes. Estamos a poucos dias do propósito dos 52 dias. Meu Deus, e como esse propósito, ele carrega uma alegria diferenciada, ele carrega uma atmosfera poderosa. Nos prepare, Senhor, que ninguém venha se preparar no domingo, mas que as pessoas já estejam imprimindo o seu encarte, preenchendo, que elas já estejam pegando, meu Deus, o seu propósito, preenchendo, se preparando, se antecipando, porque quem se antecipa governa. Que não deixe, como muitos anos, Senhor, eu me lembro, muitas vezes ia preencher o propósito na queima, estava ali queimando, estava correndo para preencher, negligências, fazendo de qualquer jeito. Não, que essa pessoa possa fazer esse propósito como nunca antes, que cada um se entregue poderosamente às direções, aos moveres, às palavras-chave, porque o Senhor sempre manda uma palavra-chave antes de um propósito. Meu Deus, no da mudança do ano passado foi humildade. Humildade, o segredo é humildade. Agora, antes desse propósito, o Senhor tem falado muito sobre foco. Que foco é como músculo e precisa ser exercitado. Então eu peço, nos dê foco. Nos dê um foco de laser. Independente do que está acontecendo à nossa direita, à nossa esquerda, atrás, à frente. Que o nosso foco seja o Senhor, que o nosso foco seja a sua palavra, que cada dia que passar, ainda que a pressão aumentar, que nós venhamos nos agarrar à palavra, nos alinhar à palavra, brigar contra tudo aquilo que está desalinhado à sua palavra, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, e é certo que nós venceremos. Meu Deus, abençoe todas as nossas igrejas, aonde está acontecendo o culto, esteja nos nossos altares. Meu Deus, abençoe esse dia que para nós tão frio, meu Deus, que frio,
mais Ebenezer. Até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor nos sustentou. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por cada batimento do nosso coração. Obrigada, meu Deus, pelo ar que respiramos, ó. Respira aí. Respira fundo. Agradeça a Deus. Obrigada, Senhor, pela vida. Obrigada, Senhor. Meu Deus, nós ouvimos tanto no devocional Boa Noite. Gratidão, gratidão, gratidão. E a gratidão. Então, Senhor, muito obrigada. Obrigada por esse mês de julho. Eu declaro que esse mês será um mês de todos os dias. Essa pessoa receberá boas notícias, receberá presentes do Senhor. Será um mês abundante, um mês de crescimento, um mês poderoso, crescimento espiritual, crescimento mental, crescimento na família, crescimento, meu Deus, financeiro, prosperidade na alma, no espírito, em todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Pode se sentar então. Quem está para o fundo, vem mais próximo do altar. Que aqui tem mais fogo, viu? Isso, obedientes, estão vindo. Tem uma com cachecol, aqui parece que tem 5.000 blusas, mas pelo menos estamos quentinhas. E está chegando o nosso amado propósito dos 52 dias. Que propósito incrível. E na Escola Forte e Corajosa, nós temos lido, né? Até já vou divulgar aqui o livro. Quem não comprou, adquira pelo nosso site, a nossa loja virtual, ou em uma das nossas igrejas, né? Nas livrarias. Esse livro é incrível. Nós começamos a ler, e a lição de casa, né, para essa semana, foi pegar o propósito, isso desde semana passada, pegar o propósito, preencher com calma, porque assim, vamos lá, é um déjà vu, né? Vamos ver se você concorda comigo. Vai chegar domingo, se Jesus não voltar, a bispa vai estar nesse altar, vai iniciar com um louvor, oração, louvor, palavra, se o Senhor não mudar o mover do culto, que sempre muda, né? Palavra. Se coloque em pé. Você que não pegou o propósito, você pode preencher na sua casa, com calma. Vamos orar aqui, assim, assim, assim. É ou não é? Mas esse ano, você que está na escola, você que não está na Escola Forte e Corajosa, você vai fazer isso hoje. Você que está aqui, que não pegou ainda. Você vai pegar o seu encarte e você já vai preencher. Ó, eu já preenchi o meu, porque eu era uma dessas, né? Miseráveis, preguiçosa. Estava dentro da igreja e não preenchia o propósito. Aí ia para queima, os bispos. Meu Deus, vai para queima, tem que tirar um xerox, tem que entregar lá. Estava só os diazinhos com xizinho. Ah, mas Deus sabe o que está no meu coração. E vi um obreiro, uma pastora, pessoas ocupando espaço dentro do ministério, e você sobrevivendo. Entra ano, sai ano, você estava ali no mesmo lugar. Porque faz de qualquer jeito. Ou faz do seu jeito. Deus entende. Ah, não tive tempo para preencher, não teve tempo para preencher? Toma vergonha na sua face, né? É igual Deus fala, se apruma, hein? Então você já vai preencher. E eu sempre gosto, de uns anos para cá, de colocar as palavrinhas-chave que Deus tem nos dado. Eu já coloquei até aqui em cima, ó, foco, que é igual a músculo. Precisa ser exercitado. Então, já está aqui porque todo dia eu vou abrir, eu vou ler, eu tenho que ter foco. Porque foi isso que Neemias, ele teve. Ele teve foco. Até aqui no prefácio que nós lemos ontem, ele era um homem que tinha foco, ó,
Era um homem convicto, firme, corajoso, focado, íntegro. E Deus está testando a honestidade, a integridade de cada um de nós. Fiel a Deus, sabia quem era e qual era o seu propósito. Ah, vem cá, Neemias, vem cá. Ó, Neemias está tramando as coisas. Estou num grande projeto e não posso parar. E não vou parar. Essa também é a frase que eu dei para a lição de casa. Você vai falar não sei quantas vezes por dia. Estou num grande projeto e não posso parar. Por quê? Porque o diabo vai criar situações. Como criou no encontro de casais. O que chegou de mulher, pastora, meu marido começou a brigar com meu filho. Começou a chamar ele de inútil. Eu tive que sair do banheiro de toalha. Para, pessoal! Para! Vocês não estão vendo? E aí meu esposo, não vou no encontro de casais. Mas você não está vendo o homem que é o diabo? Não, vamos. Aí veio. Aí ela me perguntou, a senhora viu que ele estava com uma cara feia? Eu falei, eu vi. Porque a gente intercede, então a gente vê tudo. E para olhar aqueles 30 segundos nos olhos, diz que ele quase espumou, mas no final deu certo. Aí ele já estava se olhando, aí ele já chorou, enfim. E para o propósito 52 dias não é diferente. O diabo vai criar situações, é um mês de frio, e você não pode ceder. Então, aí, aqui uma coisa que eu pedi para elas grifarem também, você entenderá que a situação em que se encontra reflete sua condição espiritual. Não é meu marido? Não. Não é o meu patrão? Não, eu estou vivendo isso por causa do fulano. Não. É por causa daquela situação. Não. Você entenderá que a situação em que se encontra reflete sua condição espiritual. E como sempre digo, se nada mudar, nada mudará. Nada mudará, nada mudará. Fala com fé, nada mudará, em nome de Jesus. E a palavra de hoje, eu não podia ser diferente, né? Isaías 54, do 1 ao 4, de firmar o que Deus Ele nos entregou logo no início dessa semana. Que diz assim, olha, cante mulher estéril, que nunca teve filho. Então, é cantar antes de acontecer. Aí, eu te pergunto, quantas vezes você já cantou hoje? Pastora, já até saiu uma palavra meio torpe da minha boca, mas não cantei hoje não. Você não cantou hoje? Cantar antes de acontecer é uma boa perspectiva de espera. Encha o ar de canções, canções, não é murmurações. Você que nunca deu à luz, nunca aconteceu, mas a pessoa está cantando. Você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido. Diz quem? A pastora Ana Paula. Não, é o bispo tal, diz o Eterno. Limpe o terreno para suas tendas. E o terreno que mais tem que ser limpo todos os dias, com muita força, com muita guerra, é a nossa mente. Amplie suas tendas, pense pequeno. Isso é difícil para Deus, isso não dá para Deus, não tem como Deus mudar, é assim? Pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Não tenha o quê? Não tenha medo. Você não vai mais passar vergonha, acabou. É aquilo que nós falávamos semana passada. O choro daqui para frente vai ser um choro do quê? De alegria. Deus vai transformar, já transformou o seu pranto em alegria. Não se acanhe.
Você não vai passar vergonha, você vai esquecer completamente as humilhações da juventude e a indignidade da sua viuvez. Vai cair no esquecimento. Então, Deus está testando a nossa honestidade, a nossa integridade. E daqui para frente, independente em qual nível você esteja, a sua perspectiva tem que ser de milagres. Hoje vai acontecer um milagre na minha vida. Você já é um milagre. Você é um milagre. Eu sempre gosto de dizer isso, porque a gente pega muitas pessoas que acham que tem um problema e não tem problema. Eu postei um vídeo no meu Instagram. Quem viu aquele vídeo lá? Você já agradeceu pela sua igreja hoje? Aquele povo, eu não sei nem da onde que é, se é da Angola, da África. Eu sei que eu tenho um pastor de Moçambique que sempre manda as fotos pra gente, mas ele estava lá na chuva, as pessoas na chuva, uma sentada lá, orando, a outra andando, tudo na chuva. Você já agradeceu pela sua igreja, pelo Ministério Mudança de Vida, que antigamente só transmitia os cultos? Quem é dessa época? Era só transmitido nos propósitos. Você sabe quando que começou a ser transmitido todos os dias os cultos? Quem sabe? Vamos ver. Após a pandemia. Porque até então era só nos propósitos. Quem é mais antigo vai lembrar dessa época. Não tinha transmissão, lembra na Celso Garcia? Só tinha transmissão quando era propósito. Meus projetos de conquistas, propósito 52 dias e o propósito da mudança. Glaucete vai lembrar dessa época. E agora tem todos os dias. E você está aqui, você é um milagre. Tem pessoas agora entrando num centro cirúrgico para arrancar um dedo, para amputar uma perna. Às vezes está com preguiça de limpar a sua casa, de lavar o seu banheiro, de lavar a louça num dia frio como esse, né? Mas você tem mãos. Tem gente que está amputando uma mão, um dedo, um braço, está entrando no centro cirúrgico, está sofrendo um infarto agora e você está aqui. Então a nossa perspectiva tem que ser de milagres. Eu vou, não importa, não, mas isso não tem de onde vir. Deus cria meios. Deus cria riachos no deserto. Ai, se o povo de Israel naquele deserto. Eu ainda, semana passada, até a Glaucete está aqui, ela falou, pastora, a senhora mudou mesmo. Porque eu vivi uma situação, e aí eu cheguei, enfim, eu cheguei, e aí eu tirei daquela situação uma experiência. Eu aprendi com aquela situação e transformei aquilo em oração. E aí me veio o povo de Israel. O povo de Israel no deserto, em vez deles cantarem, já pensou? Se eles estivessem ali, vamos cantar, vamos lá, já atravessamos o Mar Vermelho, vamos cantar. Não há nada, nada melhor. E vai embora, e vai cantando. Meu Deus, eles não iam nem chegar em 11 dias, em 5 dias, 3 dias. Eles já iriam chamar a atenção de Deus, louvando, esperando pela terra prometida. Não. As criaturas estavam fazendo o quê? Porque deixou a gente morrer aqui, e no Egito, porque trouxe a gente para o deserto. É porque aqui é calor, é porque isso, é porque aquilo. E imagina as mulheres daquele deserto. Porque mulher muda até o tom de voz, né, para falar. A gente é mulher, não podemos, temos que, Senhor, não vamos fingir, nem esconder as nossas fraquezas. Vamos ser verdadeiras. Muitas vezes a mulher até muda a forma de falar. Vai para um tom agudo, né? Vai para o tom lá sustenido. Pastora, o que é isso? É o tom, é música. Não está em dó, está em lá sustenido, lá, está bem agudo, sabe? Aquele agudo que vai até trincar. É para tinir os ouvidos. Então, quantas vezes você já cantou hoje? Você vai cantar hoje. Eu quero você cantando hoje, fazendo o almoço, cantando, levando as crianças para a escola. Quem ainda está, né? A minha está de feita, eu vou cantar, Senhor, obrigada. Porque o Manaim está chegando.
Vou cantar, Senhor, até chegar a semana que vem, eu vou cantar. Né, a pastora Thalita que o diga, né, pastora? E aí, em cima dessa palavra de Isaías 54, o título mesmo dessa mensagem é: das minhas fraquezas eu saio forte. Vamos ler isso aqui, 2 Coríntios 13, 4. Seu corpo humano e fraco morreu na cruz, mas agora ele vive pelo poder grandioso de Deus. Isso aqui é Jesus. Nós também somos fracos em nossos corpos, tal como ele era. Mas agora estamos vivos e somos fortes, tal como Jesus é. Pelo poder de Deus, serviremos vocês. Isso aqui é Paulo dizendo. Aí na NTLH, porque embora tenha sido crucificado em estado de fraqueza, Cristo vive pelo poder de Deus. Assim nós também, unidos com Ele, somos fracos, porém em nossa convivência com vocês, estaremos ligados com Cristo vivo e teremos o poder de Deus para agir. Não é por força, nem por violência, mas é pelo poder de Deus. E olha só, cante a mulher estéril. Qual que era a fraqueza dessa mulher? Ser estéril. Mas o que Deus queria? Que ela cantasse, que ela já vivesse aquele momento, que ela trouxesse à existência aquilo que não existia. Por quê? Porque Deus, Ele gosta de se aperfeiçoar na nossa fraqueza. O ponto mais forte de Neemias era ser um engenheiro. Meu Deus, como aquelas muralhas ficaram perfeitas, cada milímetro, porque ele era um engenheiro, um construtor, formado há anos. Tinha até faculdade naquela época, você sabia disso? Pastora, para com isso. Neemias era o quê? Um copeiro. Um copeiro. Mas se nós formos ver, porque nesse período o diabo usa muito, né? Ele quer achatar. Não aconteceu. Acabou o primeiro semestre, acabou esses primeiros 6 meses. Você já participou dos meus projetos de conquistas. Olha, você continua ainda escorregando nisso. E ele vai achatando a pessoa, achatando. E aí vai chegando um propósito como esse, a pessoa, ela vai indo para a linha da incredulidade. Não é para mim. Não é para mim. Essa palavra não é para mim. Eu não mereço, eu não sou merecedora. Mas quem merece? Não é por merecimento, é pela fé. Deus se move pela fé. Nós não temos nada a oferecer a Deus, a não ser aquilo que vem dEle. Você tem algo de bom para oferecer para Deus? Porque eu não tenho. Deus tem senso de humor muito bom. Quem não sabia nem cuidar de si e cuidar das filhas, quanto mais estar ajudando mulheres hoje. Às vezes eu fico na minha sala, eu fico rindo. Eu falo assim, Senhor, meu Deus. Eu falei assim, mas o Senhor é muito fofo. O Senhor é muito engraçado. Porque quem detestava pessoas? Às vezes você está ali, você fica 2 horas com uma pessoa. E os áudios? É áudio de testemunho. Aí você volta. Aí é áudio de sonho, que teve sonho. Aí você tem que ouvir para você ajudar ou você encaminhar, né? Porque tem coisas que a gente Senhor, ainda estamos caminhando para esses talentos, para esses dons. Então, tudo que há de melhor em nós veio de Deus. Olha isso aqui. E cada vez, 2 Coríntios 12, 9, cada vez ele disse, a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Agora, sinto-me feliz em me gloriar em minhas fraquezas,
Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas, improváveis aos olhos de todos. E nós temos fraqueza, viu? Pastora, todos nós temos uma coleção de defeitos e imperfeições físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Mas o que acontece? Normalmente nós negamos as nossas fraquezas. As defendemos, damos desculpa. Ai, é o meu gênio, pastora. Não, é porque eu sou explosiva, eu sou irada, irritada, eu sou perfeccionista. Damos desculpa, nos escondemos, justificamos essas fraquezas e tornamos a senti-las. Isso impede o quê? Que Deus as use da forma que Ele deseja. Porque Deus tem uma perspectiva diferente das nossas fraquezas, da sua fraqueza. Você vai olhar sempre, nossa, olha, eu fiz isso, meu Deus do céu. Senhor, olha, eu fiz aquilo, que vergonha, meu Deus, e fica aprisionado com uma perspectiva baixa. Mas essa palavra tem o poder de mudar para sempre a sua visão antes do propósito dos 52 dias. Para que você entenda, não, olha, é só aquela pessoa que vai poder vencer, porque ela está sendo um Eliakim, ela está dando testemunho, e eu não dei o meu ainda, ou eu não estou naquele cargo ainda, eu não estou fazendo isso ainda, não importa. Nós vamos ver aqui que tudo que Deus precisa é de uma pessoa com o coração disponível, como Neemias. A engenharia era um ponto fraco dele, ele não tinha essa força. Mas ele estava disponível. E Deus o honrou. E aonde ele menos sabia, Deus o capacitou para ajudar outras pessoas. Deus tem uma perspectiva diferente das nossas fraquezas. Em relação ao que você tem, ao que você acha que não tem, ou que você despreza. E muitas vezes você até se diminui por causa disso. Mas aí eu vou voltar aqui, no que eu acabei de ler para você. Pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Agora sinto-me feliz em gloriar em minhas fraquezas. E estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo. É impressionante o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que ela está disponível. Isaías 55:9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então Deus não te enxerga da forma que você se enxerga, porque muitas vezes nós já desistimos de nós mesmos, e Deus tinha desistido de nós? Deus continuou acreditando em nós. Que é o que eu ainda falei no mês passado no culto da Forte e Corajosa. Se Deus conservou a sua vida até hoje, é porque Ele tem algo grande com você. Deus tem uma perspectiva diferente da fraqueza. Eu tenho uma visão curta, limitada. Deus vê muito além. 1 Coríntios 1:27, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. As suas fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu na nossa vida, deliberadamente, a fim de demonstrar o seu poder por meio de nós. Olha isso aqui, é muito forte. Deus as permitiu na nossa vida, a fim de demonstrar o seu poder por meio de nós. Por quê? Porque fica evidente que foi Ele.
Foi Ele que ajudou a reconstrução. Não foi Neemias. Neemias só estava disponível. Você está disponível para ser um instrumento nas mãos de Deus? Você está disponível para se alinhar com Deus e cumprir com a missão que Ele tem na sua vida? Fica evidente que foi Ele. Deus nunca vai ficar impressionado com a força de uma pessoa ou com a sua autossuficiência. Ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso, e você é inteligente. Você não vai sair por aí admitindo: eu sou fraca, pastor, eu sou fraca, sou miserável. Não, não é para ser vitimista, não. Não é para ser dodói, não. Mas é para ser verdadeira. Deus gosta de pessoas verdadeiras, de pessoas honestas, sabe, que lida com Ele ali às claras, que não coloca uma máscara. Olha, Senhor, eu sou isso, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajustes, eu preciso da sua força, eu preciso da sua sabedoria, eu preciso enxergar o que eu não estou enxergando. Me ensina a te amar, ajuda na minha incredulidade. Você tem que ser sincera: Senhor, eu nunca entrei num propósito e criei de verdade. Eu fui seguindo o fluxo, eu fui participando porque tem que participar. Eu sempre entrei com uma perspectiva baixa. Me ajuda a entrar nesse propósito com uma fé diferenciada. Você tem que ser sincera. Olha isso aqui. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o que, gente? É o reino dos céus. Essa foi a primeira atitude a ser abençoada por Jesus nas bem-aventuranças. Aqueles que entendem que não são nada espiritualmente sem Deus. É tudo por Ele, por meio dEle, para Ele, tem tudo a ver com Ele. Aqueles que entendem que não são nada espiritualmente sem Deus, que não tem nada para oferecer se não vier de Deus. Tudo que nós temos de melhor vem de Deus. E isso é bom. A Bíblia é cheia de exemplos sobre como Deus adora usar pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias, a despeito de suas fraquezas. Vamos lá, Davi, baixo, vivia no pasto, cheirando a ovelha, derrotou o gigante. E Paulo, você já pensou que Paulo suportou aqueles olhares julgadores, mas matava assassino? O assassino ali pregando, os olhares críticos, um perseguidor que passou a ser perseguido. Se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada jamais seria realizado. Não ia ter nada realizado. Porque nenhum de nós é impecável. Você é impecável? Meu Deus! Cuidado que a carruagem está vindo buscar ela. Cuidado, vai abrir os céus. Deus utiliza pessoas imperfeitas, graças a Deus. E isso é um fato que animador para todos nós. E encorajador. Então, se levante. Olha, poucos dias desse propósito e Deus usa os improváveis, e Neemias era um improvável. Não importa o quanto as pessoas erraram, o quanto elas falharam e o quanto muitas vezes elas se sentem totalmente incapazes. Quando elas acreditam e abrem o coração, as coisas são transformadas. Agora eu quero que você repete isso aqui comigo. Deus gosta de colocar seu grande poder em embalagens comuns.
Vamos repetir de novo? Deus gosta de colocar seu grande poder em embalagens comuns. Não vai muito longe. A nossa liderança foi formada em teologia, estudou anos, foi para fora, se reservou, esteve com os maiores coaches. Oi? Era uma simples dona de casa, na qual o poder de Deus, o grande poder de Deus, se aperfeiçoa a cada dia, nas fraquezas, no poder do todo dia. Olha isso aqui, 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Na NBV, entretanto, este tesouro precioso está encerrado num vaso de barro. Isto é, no nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós. É o jabuti no poste. É o jabuti no poste, a capivara no poste, a girafa no poste, é tudo no poste. Diga, eu sou esse vaso de barro que esconde esses tesouros. Deus nos deu habilidades, mas tem coisas que nós não temos. E tem coisas que nós olhamos como uma grande deficiência. E é exatamente isso que Deus pega e Ele usa, porque o nome dEle será glorificado ali. Você já viu uma cerâmica comum? Ela é frágil, não é? Nós também somos. Falhos, quebramos com facilidade, mas Deus irá nos usar se, a condição, se permitirmos que Ele trabalhe por meio de nossas fraquezas. Então não é eu sou a toda poderosa, eu posso. Aonde eu entro, a atmosfera muda. Não, aonde eu entro, com o meu Deus a atmosfera muda. Não tem nada a ver comigo, e sim com Ele. Com Ele eu posso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus irá nos usar se permitirmos que Ele trabalhe por meio de nossas fraquezas. Admite suas fraquezas. Confesse suas imperfeições. Precisamos parar de fingir e sermos honestas. Ao invés de viver dando desculpas, se recusando a aceitar, identifique depressa suas fraquezas pessoais. Você pode até fazer uma lista delas, como eu coloquei aqui. Mas não é para ficar focada. Meu Deus, o foco, minha fraqueza, eu sou fraca nisso, eu não consigo aquilo. Não. Foca como um músculo. Mas você não vai colocar nas fraquezas. Não é para você ficar focada nelas. É para você ter conhecimento e até identificar. Porque você coloca tudo isso nas mãos de quem? De Deus. Está aqui, Senhor. Me ajuda. E Ele tem o poder do quê? De transformar a maldição em bênção. Aí vamos ler aqui agora nessa outra tradução aqui, olha. Paulo também, 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelas quais passo, por causa de quem? De Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Vou ler de novo.
O 10. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Eu não passo porque eu quero, não, é por causa de Cristo, eu suporto. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Essa força, essa autoridade vem dele. Eu não sou nada sem ele. Essa coragem, esse poder. Ainda, eu ouvia de uma mulher, eu não consigo me alegrar com os que se alegram. Eu fui fazer um exame, deu tal resultado. Eu tinha uma enfermidade e foi nos 52 dias eu fui curada. E agora veio essa outra enfermidade. E eu disse para você o que está no livro. Os nossos resultados são um reflexo da nossa condição espiritual. Então você é uma mulher amargurada e invejosa. Com o coração se azedou. E como que eu combato isso? Você vai aplaudir, sim. Vai abraçar aquela pessoa. Vai honrar aquela pessoa. É assim que você combate a inveja, um sentimento miserável, porque você não tem controle, viu? Do que chega até você. Vai chegar. Mas você tem um controle daquilo que vai permanecer em você. Então, os 52 dias está aí. Para com esse negócio de soltar em soquinho. Sabe? Vomita tudo, o Senhor está aqui. Esse é o ano do melhor vinho. Eu não vou viver um segundo semestre da mesma maneira. Um ano da mesma forma. Eu vou me apossar dessa palavra. O melhor o Senhor guardou para o final. Agora vai ser o melhor tempo. Eu vou ter uma perspectiva de milagre. Eu vou cantar. Lembra, povo de Israel? Você não vai murmurar. Não muda. É porque é isso. Né? Não. Você vai cantar. Você vai louvar. Você vai ter uma perspectiva. Você vai ter um foco de laser. Você já fez o seu culto de ação de graça? Ou o silêncio da morte? Pastor, na minha mesa, sentou ali, só sai briga. É isso mesmo? Pastora, quase que sai os puxão de cabelo ali. Sangue de Jesus. Me dá seu endereço, nós vamos na sua casa fazer uma oração. Lá naquela mesa. Não. Você vai sim fazer a melhor comida para você, para sua. Eu sou solteira e daí? A mesa é um santuário. A mesa traz comunhão. E até mesmo para quem é solteiro. Porque a presença de Deus ali, quando nós nos sentamos à mesa, nós temos falado no trabalho do Começando pela Mesa, uma presença sobrenatural, ela permeia, ela se espalha. Você nunca está sozinho à mesa. Tanto que a lição de casa para solteiras foi, você vai parar de reclamar, você vai fazer uma comida gostosa para você, você vai fazer uma mesa bonita, você vai até preparar colocar um prato ali na frente que é do seu esposo. O seu futuro esposo, atos proféticos. Você tem que viver de atos proféticos. Isso é muito forte. Atos proféticos. Mantenha o foco. Cuidado com o coração. Coração sofre de uma doença. Pastor, não aguento mais de coração, porque a senhora veio umas semanas aí só do coração. Qual é a sua identidade? Eu achei que eu estava no lugar errado, poupa tempo. Não, eu fui para a igreja. Não, mas você tem que saber qual que é a sua identidade em Cristo. Você veio no lugar certo. Poupa tempo a identidade do seu RG, CPF. Mas aqui, qual é a sua identidade em Cristo?
Quem eu sou em Cristo? Porque Neemias sabia que ele era em Deus. Oh, não, desce aqui um pouquinho, vem cá. Oh, tá armando uma conspiração. Um homem como eu, deveria me esconder, fugir. Não, estou num grande projeto e não posso parar. Ele sabia que ele não era mentiroso, que ele não estava conspirando, que ele estava com a intenção certa, com a motivação correta. E todos os dias ele foi se tornando disponível, mesmo com suas fraquezas. Porque vamos mergulhar lá para a época de Neemias. Você imagina você com ele lá sondando. Ele foi inspecionar ali, né? Ele foi observar. Eu acredito que ele queria sair correndo dali. Meu Deus, por onde que eu começo? Né? Não tinha o Espírito Santo naquela época ali para ele falar, senão hoje em dia Espírito Santo me ajuda, pelo amor de Deus. Por onde que eu começo? Tá tudo queimado, tudo bagunçado, tudo em ruínas. Como que eu começo? Eu não sei. Esse não é o meu ponto mais forte. Eu não sei construir. Eu não sei falar. Eu sou só um copeiro. Eu experimento ali a comida do rei. É a única coisa que eu sei fazer. Mas ele não só construiu aqueles muros, como ele incentivou aquele povo, né? Teve um momento que nem banho tomaram. Nem banho, era assim, era com uma mão construindo, a outra espada. Preparados para o ataque, porque o inimigo, a afronta, a pressão foi muito grande. E ali estava ele, focado, não, nós precisamos terminar esse muro. E não só os muros, mas ele mudou a perspectiva daquela nação. Lutem pelos seus filhos, lutem pela sua casa, lutem pelos seus irmãos. Vamos, gente, reage. Neemias era um pregador. Neemias pregava a palavra para o copeiro, para o rei. Ele era um copeiro. Mas todo dia ele estava disponível. Então Deus colocou o seu grande poder numa embalagem comum, como era Neemias. E o que saiu? As muralhas foram reconstruídas em 52 dias. Então, cuidado com o coração. Cuidado com os questionamentos. Dê lugar ao que Deus está falando. E por último, brigue contra tudo o que está desalinhado. Está desalinhado? Brigue contra aquilo. Não faça concessão. Não ouça fofocas. Não faça concessão com o pecado. Não faça sociedade com pessoas que não têm o mesmo espírito de fé que você. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então se coloque em pé. E você que não tem aí, depois o encarte, você vai pegar com a mão ao lado do seu coração. Tenha uma perspectiva, uma expectativa de milagres. Quantas vezes você já cantou hoje? Quantas vezes você já cantou? Quantas vezes você já agradeceu? Vou te dar uma lição de casa, daqui para frente, a começar por hoje, até o término dos 52 dias. Você vai declarar: estou no grande projeto, não posso parar. Estou no grande projeto, não posso parar. Não importa aonde eu estou, com quem eu estou, o que eu estou vivendo, estou num grande projeto e não posso parar. Estou num grande projeto, não posso parar. Veio a pressão, estou num grande projeto, não posso parar. Veio aquela seta de incredulidade, não. Estou num grande projeto e não posso parar. Eu vou cantar, eu vou me alegrar. Eu vou esperar por boas notícias. Eu vou esperar pelos presentes do Senhor.
Cantar antes de acontecer. Isso é uma boa perspectiva de espera. Eu me lembro, meu Deus. Às vezes Deus fala assim, não, Senhor, isso não faz lembrar disso, porque a gente tem que falar. Mas Ele fala, não, meu poder se aperfeiçoa, é nas suas fraquezas, nas mazelas mesmo. Porque eu imagino Paulo pensando, meu Deus, como eu fui ignorante, como eu fui muitas vezes estúpido, como eu persegui coisas erradas. Eu me lembro que em épocas como essa eu falava assim, ai meu Deus do céu, que cansaço, vai começar jejum, vai começar clamor, vai intensificar. E por quê? Porque era uma preguiça espiritual, era uma inércia, era uma passividade, ao invés de eu me alegrar. Eu estava dentro da igreja com um título, ao invés de eu me alegrar, meu Deus, mais um propósito, e não vai ser só um propósito, eu vou chamar a atenção de Deus, e não vou chamar a atenção de Deus na frente das pessoas não, eu vou chamar lá nos bastidores, em secreto, no meu altar privado, porque o seu sucesso, a sua vida exposta é só 10%, viu? Eu quero vitória, eu quero vitória, eu quero sucesso, eu quero honra, eu quero crescimento. Você quer? Então 90% da sua vitória está no seu altar privado, no que você faz nos bastidores. Ai, pastor, eu não sabia disso. Pois é. Você está querendo botar força para mostrar algo para alguém? Isso é inútil. Isso dá muito trabalho, meu Deus do céu. Você ser duas pessoas como dá trabalho. Você até tenta mudar a sua forma de andar, de olhar, e lá no altar privado está a questionadora, a murmuradora, a incrédula, a preguiçosa. A que só preenche o propósito quando está na queima. Acabou o propósito, está preenchendo. Então, Deus Ele quer fazer. É um crescimento abundante. É perspectiva de milagre. É cantar antes de acontecer. Ele quer aperfeiçoar o poder dele na sua fraqueza. Ele guarda o seu poder, ele coloca em embalagens comuns como nós. Eu sou uma embalagem comum, você é uma embalagem comum. Agora, o que é que você vai falar com Deus aí? Eu vou te dar 1 minuto. E eu quero que você seja sincera. Porque eu por muito tempo fui mentirosa diante de Deus. Seja verdadeira, ouviu? Seja verdadeira. Olha, eu tenho inveja mesmo, Senhor. Eu não consigo me alegrar com os que se alegram. Eu sou incrédula mesmo, como aquele pai daquele menino, ajuda-me na minha incredulidade, vomita tudo. Se você quiser, vem até o altar, dobrar o seu joelho no seu lugar, esquece quem está do seu lado, esquece. Agora é o seu altar privado, é você e Deus, é o seu coração. É o seu coração. Rasga o coração. Deus não quer mais que você rasgue as suas vestes. Sabe, vem, chora, chora, chora. E tá com o coração amargurado. Tá com ressentimento. Tá com sentimento velado. Então fale com Ele. Ele está aqui, Ele quer te ajudar. Todo poder
Sei que tu podes abrir o mar e a tempestade faz acalmar. Derrubo gigantes que me secam. Eu sei que comigo está. Sei que tu tens todo o poder. Eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Meu Deus pode. Eu sei, Senhor, eu tudo posso. Minha força vem de ti. Eu tudo posso. O Senhor vive em mim. Eu tudo posso. Minha força vem de ti. Eu tudo posso. O Senhor vive em mim. Eu tudo posso. Minha força vem de ti. Eu tudo posso. O Senhor vive em mim. Sei que tu podes abrir o mar e a tempestade faz acalmar. Derrubo gigantes que me cercam. Eu sei que comigo está. Sei que tu tens todo o poder. Eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Sei que tu podes abrir o mar e a tempestade faz acalmar. Derrubo gigantes que me secam. Eu sei que comigo está. Sei que tu tens todo o poder. Eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Meu Deus pode. Sim, meu Deus. Nós sabemos que o Senhor pode. Meu Deus pode. E eu peço ao Senhor, Eu sei, Senhor. nos ajude, Senhor. Meu Deus pode. Nesses poucos dias que faltam desse propósito, eu peço do fundo da minha alma, Senhor, que nenhuma dessas mulheres, elas percam esse mover, esse portal que está sendo aberto, porque eu muitas vezes perdi, Senhor. Eu desprezei os propósitos, e é por isso que entrava ano e saía ano. Eu sobrevivia dentro da igreja, porque eu fazia do meu jeito. Eu preenchia quando eu queria, se eu queria ou se eu não queria. Eu não seguia as direções que vinham do altar. Mas hoje o Senhor usa essas fraquezas para se revelar a essas mulheres, para elas se levantarem neste dia e então fazerem tudo que o Senhor mandar. Como Maria disse, façam tudo que Ele mandar, façam tudo. É para mim estar aqui, Jesus, estarei. É para dar um passo para cá, eu vou dar. É para participar disso, vou participar. É para cancelar isso, para parar com isso, vou parar. É para ter foco, vou ter foco. É para cantar, eu vou cantar. Eu vou cantar. Eu não vou dar. Senhor, nos ajude, Senhor, nos ajude a sermos imprevisíveis para o diabo. Quantas que o diabo já sabe, é previsível, ele já sabe. Ela vai xingar, ela vai se irar, ela vai virar cara, ela vai fazer isso. Ela vai desistir. Se eu apertar aqui, ela vai desistir. Se eu fechar isso aqui, ela vai se desesperar. Pessoas previsíveis. Não, Senhor.
nos ajude a nos tornarmos pessoas imprevisíveis. Quando a situação vier, e o mundo espiritual esperar de nós um comportamento, ali estará uma nova criatura, com suas fraquezas aperfeiçoadas no poder de Deus. Quando estou fraco, aí eu sou forte. Deus não procura pessoas sem defeitos, como eu li aqui. Deus não está à procura de pessoas com autossuficiência ou cheias de força. Eu imagino que Neemias, ele se sentia fraco diante daquelas ruínas imensas. Mas na fraqueza dele, o poder de Deus se aperfeiçoou. E ele mudou não só aquela parte geográfica de Jerusalém, mas ele mudou o espírito daquela nação. Ele contagiou. Ele se tornou disponível. E Deus quer que você esteja disponível, porque você vai tomar posse de nações inteiras. Sabe o que você está pedindo aí? Deus te diz que é pouco, é muito pouco. Deus tem algo ilimitado. Como eu li aqui, Isaías 55, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Eu não tenho isso, eu tenho, eu não tenho. Não, a perspectiva de Deus é diferente da fraqueza. Eu tenho uma visão curta, limitada. Ele tem uma visão muito além. Deus já enxerga o final. Você acha que Deus não enxergava o final de Paulo? Um cara sarcástico, que aterrorizava os cristãos, passou a ser perseguido e estar em prisões e ser um grande instrumento nas mãos de Deus, tanto que ele disse isso: Deus escolheu as coisas loucas, você é a loucura de Deus. Neemias foi a loucura de Deus. Meu Deus, que cada um entenda isso. Não depende de nós, tem tudo a ver com o Senhor. Não depende de nós. Não depende, Senhor. É o Senhor. Nunca foi sobre nós. É o Senhor. O Senhor nos veste de humildade. O Senhor nos veste de força. O Senhor. A alegria vem do Senhor que morreu na cruz. Tudo vem do Senhor. A capacidade, a sabedoria, a inteligência, a força, a bênção. E que cada um entenda isso hoje. E que possa provar, meu Deus. Provar, meu Deus, dos presentes do Senhor. Meu Deus, a palavra do Senhor nunca volta vazia. Ela prospera naquilo pela qual ela foi enviada. A palavra é como um martelo, é como um fogo. A palavra do Senhor não é minha, é do Senhor. Então que crie vida, que ela seja viva e eficaz. Que cada uma que sair por aquelas portas saia com a palavra viva e eficaz. Que ao invés de olhar ou de dar atenção aos 5 sentidos, que cada uma esteja com essa tocha viva da verdade que é a sua palavra. Podem arrancar tudo dela. A esperança, a expectativa, mas não arranca a fé. Não arranca a palavra. É isso que eu oro, meu Deus. E eu peço que cada uma já esteja preparada
para esse propósito. Não venha se preparar, não. Elas já vão chegar aqui com o propósito preenchido. Vão meditar. Vão até o Senhor, o que o Senhor quer de mim. Nesse propósito, o que o Senhor espera de mim. Qual é a milha que o Senhor quer que eu ande a mais? Eu vou te dar, eu quero te agradar. Fala isso para Deus: Senhor, eu quero te agradar. Me ensina a te amar como o Senhor merece ser amado. Porque nós não sabemos amar o Senhor como Ele merece. Então fala: Senhor, me ensina. Eu quero colocar aqui aquilo que vai te agradar. Aquilo que o Senhor quer que eu coloque. Porque os sonhos do Senhor são maiores do que os meus. Me ajuda a preencher esse encarte. Me ajuda a entrar nesse propósito como nunca antes. A cada dia me entregar corpo, alma e espírito. Me entregar por completo como Neemias. Em cada dia ele se entregava um pouco mais. Sem reservas. Ele se entregava um pouco mais. Ele se entregava um pouco mais. E um pouco mais. E se tornava disponível. E o poder de Deus foi sendo revelado através dele. Enquanto Sambalate, Tobias, e isso nós temos todos os dias. Isso nós temos todos os dias. Sambalate, Gesem, que querem nos desfocar. E você vai ter muito no propósito. Muito. E é por isso que nós temos esse lema: estou num grande projeto e não posso parar, e não vou parar. Quando vier ali a incredulidade, quando muitas vezes vier a miséria, quando muitas vezes vier as brigas, as divisões, você vai: estou num grande projeto e não posso parar. Cante a mulher estéril, eu já vou cantar. Antes de chegar na minha terra prometida, antes de ter filhos, eu vou cantar. Eu vou louvar. Eu vou para o meu trabalho louvando, com fone de ouvido, no meu carro. Eu vou louvando. Algo aconteceu na minha casa. Opa, eu vou pro banheiro, vou pro quarto, vou dar a volta no quarteirão, vou olhar para o céu, vou cantar, vou louvar, vou agradecer. E é certo que o Senhor entregará presentes para cada um de nós. Muda a visão, muda a fé, muda o espírito, muda os resultados. É o que eu te peço, te agradeço, Senhor. Eu oro junto com elas, consagrando esse propósito dos 52 dias, porque esse Casa Firme é todo voltado para essa consagração. E eu creio, se o Senhor não voltar, que será o maior propósito até então das nossas vidas, que viveremos bênçãos exponenciais, que viveremos, meu Deus, Senhor, viveremos bênçãos extravagantes, porque o Senhor é extravagante. O Senhor é um Deus exagerado, extravagante, que derrama, que jorra, meu Deus. Eu creio, Senhor, e eu peço que o Senhor ajude cada um. Não só começar, porque agora nós temos as emoções, os sentimentos nos apoiando. É o propósito 52 dias. É o propósito dos 52 dias. Que delícia, que propósito incrível. Passa a primeira semana, 30 graus abaixo de zero, um frio. Deus faz um mover, tem algo na madrugada. Ai, Senhor. Mas hoje já é o 13º dia. Eu vou esperar aqui em casa, sabe? Eu vou assistir aqui de casa mesmo. Não. Que eu declaro sobre cada vida um foco de laser. Um foco refinado do começo ao fim deste propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado.
para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.